Olá, olá, meu nome é Marcos. Eu estou gravando aqui para vocês esse depoimento de casa, né? Porque, porque a gente está vivendo esse período aí de recolhimento por causa da quarentena, etc. Para falar um pouco das experiências que eu vivi aqui no Conjunto Praia do Janga, onde eu resido na juventude, há uns anos atrás, acerca de umas aparições misteriosas assim no, no céu. Bem, a minha formação e a minha educação, tanto do ponto de vista intelectual quanto até religiosa, etc., naquele período, me impediam muito de acreditar naquilo que eu presenciei. E aí é interessante porque isso leva a gente a refletir, de certa forma, em como são sérias as crenças quando elas se instalam e elas se inculcam de fato na gente, a ponto de a gente achar que a gente é aquilo e que a gente não pode pensar diferente daquilo. Ah, eu, eu tinha uma formação, inclusive de base religiosa, repito, que me fez rejeitar aquilo que eu estava vendo. Não acreditar nos seus próprios olhos é algo que pode soar estranho para algumas pessoas num primeiro momento. Mas de fato eu não. A minha primeira reação foi rejeitar. É interessante, eu conheci Cristiano, ele sempre foi um desenhista muito talentoso e ele desenhava uns personagens de desenho animado, TV, ficção, etc e tal. E sempre muito empreendedor, né? Ele vendia as cópias desses desenhos que ele fazia sempre com um talento absurdo. E foi assim que eu acabei conhecendo o Cristiano. Mas de certo modo a gente, né? Nós éramos assim vizinhos levemente conhecidos e tínhamos muitos amigos em comum. Certo dia eu estava saindo de casa aqui no Conjunto Praia do Janga. Eu moro num bloco relativamente distante do bloco do Cristiano e desses outros amigos que nós temos em comum. E aquele grupo de amigos, né, com o Cristiano era quem mais presenciava esses fenômenos. E eu sei que um belo dia eu vi que o Cristiano estava muito próximo aqui da minha casa, olhando para o céu junto com esse grupo de amigos. E eu, naturalmente curioso, fui lá me aproximar para ver o que danado estava acontecendo ali. E aí eu lembro que o Cristiano olhou para mim e disse assim: Tu estás vendo aquilo? Eu olhei para o céu e na posição em que nós estávamos era mais ou menos a sudeste. Ele me, ele me apontou em direção aos fundos do condomínio, onde fica uma reserva, uma reserva de Mata Atlântica. E sobre essa reserva, se dirigindo em direção ao sul, havia esse objeto. Em alguns outros momentos eu tive a chance de presenciar, poucos momentos, acompanhando esse grupo, e a vez que mais me impressionou foi essa, a primeira. Por quê? Porque eles também estavam excessivamente impressionados, porque não era, principalmente o Cristiano, porque não era o formato típico através. Não é nem através, não era o formato típico com que essa aparição se apresentava. Era muito mais recorrente que ela aparecesse como pequenos pontos luminosos, se movendo de maneira extremamente estranha e incomum. Mas nessa aparição, que foi a primeira que eu presenciei, não havia somente esses pequenos pontos luminosos, havia uma espécie de forma charutal, talvez, não sei nem se essa palavra existe, mas uma forma de charuto e muito luminosa, multicolorida, que se movia também de maneira muito incomum. As luzes
transitavam ali no centro com relativa velocidade, mas o movimento aparente na abóbada celeste era lento, o que causava uma espécie de confusão de movimento, porque era uma mistura de velocidade com lentidão. Isso tornava a coisa ainda mais, eu acho que dá para usar a palavra assustadora. E o meu primeiro impulso naquele momento foi dizer, não. O que é isso? É um avião? É um balão atmosférico? É um helicóptero diferente? Ou seja, você está diante de uma coisa, só que suas crenças levam você a preferir acreditar no verdadeiro absurdo, né? Eu posso dizer hoje categoricamente que é absurdo olhar para aquilo que eu vi e pensar em balão atmosférico. É estúpido olhar para aquilo que eu vi e pensar em avião. E pensar em um helicóptero diferente. O normal, o aceitável, é olhar para aquilo e admitir que as suas crenças têm problemas. Né? Que suas crenças inculcaram na sua mente coisas estranhas e que diante da novidade você precisa rever essas crenças. Então, essa forma se movimentou mais ou menos dessa região sudeste da abóbada celeste, aparente, em direção ao que seria a base do Cruzeiro do Sul. Em outras situações era muito mais comum que esses pequenos pontos aparecessem perto do cinturão de Órion, e não passaram de umas 3 situações em que eu pude visualizar esse fenômeno acontecendo aqui, mas eu sei que o Cristiano acompanha insistentemente essas aparições. Hoje, passado esse tempo todo, eu digo com muito mais tranquilidade que isso não fere, né, nenhuma crença minha, não fere minhas concepções religiosas, nem nada disso. E mesmo que ferisse, é muito mais agressivo, a meu ver, atentar contra aquilo que eu presenciei, contra aquilo que eu vi. Por mais que os olhos do homem possam enganá-lo, né, as ilusões de ótica estão aí para provar isso, aquilo não era uma ilusão de ótica. Só para talvez trazer de maneira mais viva para vocês com que aquilo se assemelhava, eu não sei se alguns de vocês lembram, quem não lembra, de repente procura aí na internet. Nos anos 90 para 2000, havia um ioiô que tinha um conjunto de luzes no interior, e quando você usava o ioiô, elas brilhavam, elas acendiam, e aí era legal porque era um ioiô que brilhava no escuro. Coloque esse ioiô na posição horizontal brilhando e você vai ter mais ou menos aquilo que eu vi no céu aqui do conjunto Praia do Janga, cercado daqueles pontos intermitentes que era o que aparecia com mais frequência, era o que e é o que vai aparecer para mim nas outras situações em que eu presenciar. E eu lembro muito claramente da minha postura de negação. Não é possível, né? Não é possível que eu tenha visto isso, e se eu vi isso é melhor desver. É estranho, né? Como as crenças da gente mexem com a gente a esse ponto. Mas, sim, eu vi. Cristiano, nesse aspecto, é tudo menos louco. Ele pode ser louco para uma série de coisas, ele é extremamente criativo, ele faz loucuras aí com a caneta, mas no que diz respeito a essas aparições, elas ocorreram, e pelo que eu sei, dos registros que o Cristiano faz por aqui, parece que ainda ocorrem, né? Quero até saber com ele aí qual é o horário e tudo mais para poder ver de novo. Bom, é isso, eu espero ter contribuído aí de alguma forma com a experiência que eu tive, até porque é só dela que eu posso falar. É isso.